Shalom, amados. Às vezes nós prestamos atenção em algumas pessoas ministrando a palavra e quando elas estão ministrando a palavra, elas falam de tudo aquilo que tem nesse mundo para as pessoas. Eu tenho 60 anos que sou filho de crente. Não andei todo o tempo nos caminhos do Senhor, mas antes dos 30 anos eu fiz uma aliança com Deus. Então eu tenho mais de 30 anos que eu ando aliançado com Deus e eu vi pessoas ir para a eternidade cheia de gozo e vi pessoas nesse tempo partir para a eternidade com desgosto e que carregavam um título de evangélico, de cristão. Quando nós examinamos as Escrituras, nós saímos de erros e um dos erros é quando uma autoridade fala muito das coisas da terra e pouco das coisas do céu. O apóstolo Paulo, quando ele estava terminando a primeira carta aos Coríntios, ele entendeu que ele tinha que falar do céu. No capítulo 15, versículo 19, ele diz assim: se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. E a responsabilidade nossa, como sacerdote, como discipuladores, como líderes, ou como um pastor, é mostrar que tem uma vida que é eterna. Ou a eternidade você passará com o Senhor, ou separado do Senhor. E a Bíblia é muito clara sobre isso. E isso é uma responsabilidade daqueles que ensinam. Tem muitas pessoas, o que ele está buscando de Deus? Dificilmente você encontra um cristão que está buscando intimidade, santidade, caráter. Eles estão buscando coisas e mais coisas. E quando nós observamos o ensino dos apóstolos, eles não ensinaram isso, eles ensinaram buscar o Senhor. E lá no 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 17, ele diz assim: pelo que sai do meio deles, apartai-vos, diz o Senhor, não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Hoje você encontra cristãos que confessam uma fé, mas você começa a conversar com eles são órfãos. Eles não se relacionam com o Pai. Homens e mulheres jovens que não se relacionam com o Deus Pai. Eles conseguem se relacionar com grupos de teatro, com grupos de louvor, com a denominação, mas com o Senhor, porque não é apresentado o Senhor. É apresentado propostas daqui da terra. Constantemente propostas aqui da terra. Vejo homens que estão morrendo, ministérios que estão parando, por causa que a proposta que eles têm não é a proposta do Espírito Santo, é uma proposta mundana. E aqui Paulo estava falando: se separe de tudo que é sujeira. Eu serei para vós pai, vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor o Todo-Poderoso. E ele começa o capítulo 7 de 2 Coríntios dizendo: ora, amados, pois se temos tais promessas, purificamo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação do temor do Senhor. O temor do Senhor precisa ser buscado constantemente. Toda maneira de você falar tem a ver com o temor do Senhor. A maneira de você olhar tem a ver com o temor do Senhor. A maneira de você julgar, se teu julgamento é um julgamento de condenação e não de remissão, tem a ver com o temor do Senhor. O temor do Senhor nos estrutura, o temor do Senhor nos santifica. O temor do Senhor traz cura. O temor do Senhor nos respalda na caminhada. E ele diz que nós somos aperfeiçoamento de santificação no temor do Senhor. Quando caminhamos com esse respeito profundo, com a presença dele, ela está em todos os lugares. Em todos os lugares. E quando você está a sós, só está você em uma casa, só está você em um lugar, se ali você tiver temor pela presença do Senhor,
Então você está entendendo que o Senhor é onisciente, onipresente, onividente, onipotente. Ele é, ele sente, ele sabe e ele se manifesta em todo lugar. E assim desenvolvemos o temor do Senhor. E então, quando decidimos abrir a nossa boca, sempre é em respeito ao temor da presença do Senhor, que Ele é onisciente e onipresente. Deus te abençoa nessa caminhada de visualizar a eternidade, de visualizar o caminho da santificação e do temor do Senhor.